Os pássaros vêm em todas as formas e tamanhos, mas alguns são realmente enormes. E tem isso esta noite. Os condores gigantes da Califórnia são considerados uma espécie de ave criticamente ameaçada. De florestas tropicais a amplas pradarias, os céus são dominados por gigantes com penas. Hoje, vamos contar as 15 maiores aves da Terra. Estes não são os seus pombos ou papagaios de todos os dias. Estamos falando de criaturas imponentes que podem correr mais rápido, nadar melhor e até assustar predadores. Número 15. O casuar. Este é um dos pássaros mais perigosos e irritados do planeta. O casuar. Um pássaro chamado casuar, assim como o que está atrás de mim, é conhecido como o pássaro mais perigoso do mundo. Os casuares são a terceira ave mais alta e a segunda mais pesada da Terra, com as fêmeas atingindo 2 metros de altura, pesando 59 quilogramas, e são maiores e mais coloridas que os machos. Frequentemente encontrados na Nova Guiné, Papua Nova Guiné, Papua Ocidental e no nordeste da Austrália, essas aves possuem um conjunto de armas mortais que devem ser muito temidas. Sua garra interna pode atingir quase 5 polegadas de comprimento e é capaz de infligir feridas fatais. A principal coisa com que se preocupam são os pés, sua arma mais mortal. Então, este não é apenas um pássaro grande, é um assassino emplumado que pode correr 50 km por hora e nadar com uma graça surpreendente. Aquele capacete ósseo distintivo no topo de suas cabeças, chamado de crista, permite que eles atravessem a vegetação densa da floresta. Mas o que torna os casuares verdadeiramente insubstituíveis é que eles podem consumir frutas venenosas que levariam outros animais à morte precoce. Durante a temporada de acasalamento de maio a junho, assim como os emas, as fêmeas põem ovos verdes vibrantes e depois abandonam todas as responsabilidades parentais para os machos. A fêmea se afasta e o macho assume. Ele incuba os ovos por cerca de 50 dias. O pai cuida da construção do ninho, da incubação dos ovos e da criação dos filhotes, enquanto a mãe potencialmente flerta com outros machos. Estes não são animais de zoológico. Eles são selvagens, poderosos e completamente capazes de se defender contra qualquer ameaça percebida, incluindo humanos que se aproximam demais de seu território. Mas não se deixe enganar pela sua beleza. Estas aves são fortes, rápidas e não devem ser subestimadas. 14. Avestruz. Você já viu um pássaro tão grande que não pode voar, mas pode correr mais rápido que a maioria dos animais em terra? Conheça a avestruz, a maior ave viva na Terra hoje. As avestruzes são realmente enormes. Elas detêm o recorde como as aves mais pesadas vivas e põem os maiores ovos do mundo. Ovos tão grandes que fazem os ovos de galinha parecerem brinquedos. Mas o que realmente as diferencia é a sua velocidade. Com suas poderosas pernas longas, os avestruzes podem correr a quase 44 milhas por hora. Isso é mais rápido do que a maioria dos cavalos de corrida. Essa velocidade incrível os tornou os corredores mais rápidos no mundo das aves. Mas eles não são feitos apenas para correr. Os avestruzes se tornaram estrelas na moda e na agricultura. Sua pele é altamente valorizada para couro de luxo e suas penas são usadas em trajes decorativos usados por realeza e celebridades. Você encontrará até fazendas de avestruzes prosperando em lugares como Namíbia e Filipinas. Nos últimos 7 anos, essas aves raras se tornaram a força econômica de Plum. Os avestruzes pertencem a um grupo de aves não voadoras chamadas ratitas. Este grupo também inclui emas, casuares, reias e kiwis. Hoje, existem 2 tipos de avestruzes, o avestruz comum e o avestruz somali. Há muito tempo, no entanto, eles vagavam por toda parte, da África à Arábia, e até mesmo partes da Ásia. Acredite ou não, os cientistas rastrearam sua história até mais de 21 milhões de anos. Fósseis mostram que eles apareceram pela primeira vez na África e depois se espalharam pela Europa e Ásia. Essas aves antigas eram tão impressionantes que até os romanos as admiravam. Hoje em dia, avestruzes selvagens são encontradas apenas na África, vivendo em pastagens abertas e áreas desérticas secas. As avestruzes somalis evoluíram separadamente das avestruzes comuns e ainda vivem em sua própria região. Infelizmente, alguns tipos, como o avestruz árabe, foram caçados até a extinção no século passado. Houve até tentativas de trazê-los de volta em lugares como Israel. Mas esses esforços falharam. Ainda assim, os avestruzes conseguiram encontrar um novo lar na Austrália, onde alguns escaparam de fazendas e agora vivem selvagens. De velocidade recorde a raízes antigas, o avestruz é mais do que apenas uma grande ave. É uma lenda viva. 13. Pinguim-rei. Esqueça tudo o que você sabe sobre os pinguins fofos que andam de um lado para o outro em Happy Feet.
Os pinguins-rei são mergulhadores insanos de águas profundas que fazem os nadadores olímpicos parecerem iniciantes. Estas grandes aves de quase 1 metro de altura podem mergulhar quase 300 metros abaixo da superfície do oceano. Pode então mergulhar a 300 metros, 1000 pés, é bastante espetacular. Caçando peixes-lanterna e lulas nas profundezas esmagadoras do Atlântico Sul e do Oceano Índico Sul. Estas aves não voadoras são semelhantes ao pinguim imperador em termos de elegância e beleza. Elas caminham com um andar oscilante que as torna mais majestosas e encantadoras do que nunca. Para a duração do seu ciclo de reprodução, pode levar de 14 a 16 meses, mais do que qualquer outra espécie de pinguim existente. Ao contrário de outros pinguins, eles não têm um ninho. Então os pais se revezam, equilibrando um único ovo precioso em seus pés, coberto por uma bolsa quente de pele no abdômen, enquanto o parceiro embarca em expedições de pesca que duram semanas através de milhares de milhas de oceano aberto. Alguns desses adultos podem não ter pisado em terra por 5 meses para ver seus filhotes. E com a barriga cheia de peixe, isso não é uma tarefa fácil. Agora, o que é mais surpreendente é que cerca de 70% dos pinguins-rei são monogâmicos seriais, trocando de parceiro a cada temporada de reprodução, enquanto permanecem completamente fiéis durante o tempo juntos. Eles realizam duetos elaborados de trombetas que podem ser ouvidos a quilômetros de distância nas ilhas subantárticas. Eles espelham as ações um do outro para confirmar que agora são um casal. Apesar de atingirem a maturidade sexual aos 3 anos de idade, muitos pinguins-rei esperam até os 6 anos antes de tentar procriar. Suas marcantes manchas auriculares dourado-alaranjadas e as lindas marcas no peito são mais ou menos para atrair um parceiro de acasalamento. 12. Grosarus. O Grosarus tem uma altura absolutamente impressionante de 6 pés, tornando-se a ave voadora mais alta do mundo. Isso significa que eles são tão altos quanto a maioria dos atletas de basquete. Esta magnífica ave gigante pode sempre ser reconhecida por seu pescoço carmesim marcante e corpo cinza elegante, criando uma das espécies de aves mais deslumbrantes da natureza. Agora, mais do que apenas sua altura, os Grosarus dominaram tanto a terra quanto o céu, com igual graça. Eles são incrivelmente poderosos em modo de voo, capazes de migrações de longa distância. Eles se banqueteiam com um menu exótico, incluindo raízes, tubérculos, insetos, crustáceos e outros pequenos vertebrados, usando sua altura impressionante para atravessar águas mais profundas do que qualquer outra espécie de Grow. Eles também são conhecidos por permanecer com um único parceiro por toda a vida. Não é de admirar que os indianos o vejam como um símbolo de fidelidade conjugal e amor eterno. Eles são simplesmente incríveis de se ver quando realizam aquelas danças de acasalamento estranhas, com movimentos suaves e emitindo sons altos de trombeta que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Encontramos-los mais nativos das zonas úmidas da Índia, Sudeste Asiático e Norte da Austrália, em zonas úmidas e outros corpos de água, porque é de lá que vem o seu alimento. Por mais magnífico que seja, não chega perto deste próximo predador. 11. Albatroz errante. Imagine um pássaro com asas que se estendem por mais de 11 pés e pode voar 75 mil milhas por ano, sem suar. Ou que tal um que pode voar 13 meses seguidos sem nunca parar? Conheça o rei do voo oceânico, o albatroz errante, a maior ave voadora do planeta. É um albatroz de Laysan e acredita-se que ela tenha tido mais de 30 filhotes em sua vida. Essas aves incríveis, também conhecidas como albatroz branco ou guni, podem passar suas vidas planando pelo Oceano Austral, deslizando por horas sem bater as asas sequer uma vez, cobrindo distâncias que esgotariam qualquer outra criatura voadora. Seus corpos se estendem até 6 pés de comprimento, pesando até 29 libras de puro gigante aerodinâmico. Quando se trata de seu ciclo de vida, seu cronograma de reprodução é simplesmente extraordinário. Eles só nidificam a cada 2 anos, em ilhas subantárticas remotas, colocando apenas um precioso ovo. Ambos os pais compartilham as tarefas de incubação por 11 semanas. Pássaro selvagem botou um ovo com a idade aproximada de 74 anos, de acordo com biólogos dos Estados Unidos. Revezando-se no que equivale aos turnos de babá mais longos do mundo, enquanto seu parceiro voa milhares de milhas pelo oceano aberto em busca de alimento. Essas grandes aves passam a maior parte de suas vidas no mar, vasculhando a superfície do oceano em busca de alimento. Albatrozes errantes não atingem a maturidade sexual até terem entre 11 e 15 anos de idade. E quando começam a se reproduzir, apenas cerca de 31% dos filhotes sobrevivem até a idade adulta. Mas aqueles que conseguem podem viver por décadas, passando a maior parte de suas vidas planando sem esforço sobre ondas intermináveis.
O fato mais incrível sobre essas aves é que elas podem realmente dormir enquanto planam, tendo dominado a arte de usar a direção do vento para se manterem suspensas no céu sem esforço. É o albatroz errante, a maior ave voadora do planeta. Eles acasalam para a vida, com parceiros que podem ver apenas uma vez a cada 2 anos ao retornar às suas ilhas de nidificação. 10. A betarda. Aqui vem uma das obras de arte mais impossíveis da natureza. Uma ave que pesa até 46 libras e ainda consegue voar. Conheça a betarda, a segunda ave voadora mais pesada do mundo, logo atrás da abetarda cori. As abetardas estavam outrora amplamente distribuídas pela Alemanha, mas quase se extinguiram no século passado. Conhecidas cientificamente como Otus tarta, essas aves incríveis possuem envergaduras que chegam a quase 9 pés de largura. Os machos podem pesar tanto quanto um cão de porte médio, mas ainda conseguem voar mais de 60 milhas em um único dia durante a migração. Quando a temporada de acasalamento chega, os machos se reúnem em áreas de exibição chamadas leks. Essas abetardas grandes voltaram ao lugar onde cresceram, exatamente o mesmo campo, para exibir-se e, com sorte, acasalar. Onde competem pela atenção das fêmeas através de performances elaboradas que duram horas, desfilando e estufando o peito de maneira bastante atraente. Estas aves têm corpos pesados e asas grandes que tornam a decolagem realmente lenta e trabalhosa. Então, eles frequentemente correm por vários quilômetros antes de decolar, assim como uma aeronave. Espanha e Portugal abrigam cerca de 60% da população mundial de abetardas, mas vai te surpreender saber que essas aves foram completamente extintas no Reino Unido em 1832. A betarda é realmente uma visão magnífica e pode pesar até 20 quilogramas. Agora, programas de reintrodução trouxeram com sucesso cerca de 40 aves de volta para Wiltshire. O que é notável sobre a sua criação é que as fêmeas deixam o ninho poucas horas após os filhotes nascerem, levando imediatamente os bebês em passeios pelo seu território. 9. A betarda cori. Ao lado da grande abetarda está sua prima, a maior ave voadora da África e possivelmente a ave voadora mais pesada de todo o planeta. Uma das aves mais magníficas e enigmáticas da África, a abetarda cori. Os abetardas cori podem pesar até 44 libras, fazendo cada decolagem bem-sucedida parecer uma visão que desafia as leis básicas da física e do voo. Encontradas nas savanas secas e semidesertos do sul da África, elas têm envergaduras que se estendem até 9 pés de puro poder de voo. Os abetardos cori são tipicamente encontrados em pastagens abertas, savanas e regiões semiáridas. Mas o voo é tão exaustivo que eles passam a maior parte de suas vidas no chão, procurando insetos, pequenos vertebrados e goma de acácia. Os machos pesam significativamente mais do que as fêmeas e realizam algumas das exibições de acasalamento mais espetaculares do mundo das aves. O macho infla o pescoço como um balão, emite chamados retumbantes que se espalham por milhas pela savana e desfila como se fosse dono de todo o continente. Estes não são cantos de pássaros típicos. Eles produzem latidos e rosnados que soam mais como grandes mamíferos do que aves. A dura realidade da reprodução do abetouro de cori é que 82% dos filhotes morrem durante o primeiro ano devido à predação. Aninhar-se no chão funciona bem para os adultos, mas torna os filhotes incrivelmente vulneráveis aos inúmeros predadores que vagam pelas savanas africanas. Eles são principalmente aves terrestres e passam a maior parte do tempo no chão. As mães criam ninhos camuflados na grama, mas a sobrevivência requer vigilância constante. Apesar desses desafios, testemunhar um abetouro de cori alçar voo é um dos momentos mais deslumbrantes da natureza, digno de ser capturado em câmera e reproduzido repetidamente. 8. Condor andino. Agora vem o indiscutível rei dos céus, o condor andino, oficialmente a maior ave voadora do mundo em envergadura. Esses gigantes aéreos podem pesar 33 libras com asas que se estendem a um comprimento impressionante de 11 pés, tornando-os aeronaves vivas que ofuscam a maioria das outras criaturas voadoras. Encontramo-los nas montanhas dos Andes e na costa do Pacífico da América do Sul Ocidental. O condor andino está próximo da extinção. Na Colômbia, acredita-se que não existam mais de 150 deles. Esses condores voam a altitudes que deixariam os humanos sem fôlego por falta de oxigênio. Eles fazem seus ninhos em penhascos a até 16 mil pés de altura. Isso é mais alto do que a maioria das montanhas na América do Norte. Os machos exibem colares brancos distintivos e cabeças vermelhas sem penas que os tornam instantaneamente reconhecíveis. Outra verdade impressionante é que um condor andino pode viver mais de 70 anos. Seus rituais de acasalamento envolvem exibições elaboradas onde os machos inflam seus pescoços e abrem aquelas asas enormes em apresentações interessantes que podem durar horas. Essas aves têm um significado cultural incrível, como a ave nacional de 4 países.
Bolívia, Chile, Colômbia e Equador. Elas podem atingir uma altura de 4 pés, superando a maioria das outras aves. E são os únicos abutres do Novo Mundo onde é possível distinguir machos de fêmeas apenas pela aparência. O condor tem a cabeça sem penas. No macho, há uma crista carnuda no topo da cabeça usada para atrair as fêmeas. Eles escaneiam vastos territórios em busca de carniça, com uma visão que faz a visão humana parecer praticamente cega em comparação. Acho que é difícil desvendar completamente todos os pacotes surpresa que a natureza tem para nós explorarmos. 7. Condor da Califórnia. Isso representa uma das histórias de extinção mais milagrosas na história da vida selvagem. Em 1982, existiam apenas 22 condores da Califórnia em todo o planeta. Mais perto da extinção do que quase qualquer espécie já esteve. E ainda assim, sobreviveram para contar a história. O condor da Califórnia é a maior ave terrestre. Na década de 1980, havia apenas cerca de 2 dúzias deles na natureza. Embora não sejam tão gigantescos quanto o condor andino, essas aves magníficas estão entre as maiores da América do Norte, com envergaduras chegando perto de 10 pés e pesando até 33 libras. Eles são necrófagos que ajudam a limpar carcaças, mas o que os torna verdadeiramente extraordinários. Uma das espécies ocidentais mais icônicas que temos, os condores da Califórnia, uma das aves mais criticamente ameaçadas de extinção em todo o mundo. É essa recuperação incrível do limiar da extinção. Hoje, mais de 500 condores da Califórnia voam pelos céus ocidentais graças ao esforço de conservação mais intensivo já realizado. Na população, estamos vendo condores encontrando seu próprio alimento e fazendo tudo o que precisam fazer. A biologia reprodutiva deles é igualmente fascinante. Essas aves mantêm um parceiro para a vida toda e põem apenas um ovo branco azulado a cada 2 anos. É como colocar todas as suas esperanças reprodutivas em uma única cesta. O filhote leva de 5 a 6 meses apenas para emplumar. Depois fica com os pais por mais 2 anos, aprendendo habilidades básicas de sobrevivência. Os condores da Califórnia podem viver até 60 anos na natureza, tornando-os entre as aves mais longevas do mundo. Eles são uma das últimas criaturas da Era do Gelo que existem. O papel do condor é manter e limpar os ambientes. Eles praticam urohidrose, um ritual de defecar nas próprias pernas para se refrescar através da evaporação. Embora possa parecer nojento para você, é na verdade uma termorregulação brilhante para aves tão grandes. Assistir a eles planando é simplesmente uma cena de tirar o fôlego. Semelhante ao albatroz errante, eles voam a 30 a 40 milhas por hora sem bater as asas. Cada ave individual agora é marcada e monitorada, tornando cada uma preciosa na luta contínua para salvar esta espécie de ser extinta da face da Terra. Eles também são muito sensíveis a muitas coisas. Eles são sensíveis ao lixo. À medida que os humanos se expandiram para o oeste, continuamos a afastar o condor da Califórnia. 6. Águia real. A águia real não é apenas impressionante por suas asas que se estendem por mais de 2 metros, mas também por seu significado em diferentes culturas. A águia real é uma das aves de rapina mais raras da Grã-Bretanha, atualmente encontrada apenas em pequenas áreas da Escócia e da Irlanda do Norte. Esses enormes predadores possuem penas marrom escuras, coroadas com uma plumagem bronze dourada ao redor do pescoço, criando uma aparência tão majestosa e adorável, é claro. O macho da águia dourada tem mais de 90 centímetros de altura e pode pesar até 11 libras. Isso significa que é tão pesado quanto um Labrador Retriever. É frequentemente encontrado em todo o hemisfério norte, desde a América do Norte até a Eurásia, em montanhas, colinas e pradarias abertas. Esses predadores de topo caçam de tudo, desde coelhos e lebres até raposas adultas, mergulhando a velocidades incríveis de até 200 milhas por hora. Ela o pegou, ela tem... Como a maioria das aves gigantes discutidas neste vídeo, as águias reais geralmente escolhem um parceiro e ficam com ele para a vida toda. Quando chega a época de acasalamento, é quando testemunhamos exibições aéreas de tirar o fôlego como parte do ritual de acasalamento. E claro, como reis das montanhas, eles constroem grandes ninhos chamados eiris em penhascos ou em árvores altas. A águia real fêmea geralmente põe de 1 a 3 ovos, que ela incuba por cerca de 45 dias. Uma vez que os filhotes nascem, um parceiro vai caçar enquanto o outro cuida deles. Surpreendentemente, essas aves podem viver mais de 30 anos na natureza, com uma visão 8 vezes mais aguçada que a dos humanos. Águias reais são caçadoras mestres, usando sua visão aguçada para avistar presas a até 3 km de distância. Suas garras exercem uma pressão de mais de 750 libras por polegada quadrada, tornando as armas vivas perfeitamente projetadas pela própria natureza. Quando uma águia real trava em seu alvo, realmente não há escapatória. É chamado de águia dourada devido ao seu tamanho, habitat e habilidades de caça. Estas aves são verdadeiramente um dos maiores predadores da natureza.
5. Emu. O emu continua a ser a segunda ave mais alta existente, apenas atrás do avestruz. Estas aves gigantes podem atingir 2 metros de altura e correr a 50 km por hora. Seria assustador ser perseguido por este corredor de maratona emplumado com resistência ilimitada. Os gigantes acinzentados são os únicos sobreviventes do seu gênero, dromaios, tornando-os fósseis vivos que vagam pelo Outback australiano. Os emus adoram absolutamente este lugar, e este é o local perfeito para soltá-los. O que torna a dinâmica familiar deles fascinante é a completa inversão dos papéis de gênero tradicionais. As fêmeas põem ovos lindos com casca verde pesando até 1,5 kg cada e depois abandonam todas as responsabilidades parentais para os machos. Mas os emus podem se adaptar rapidamente a novos ambientes. Eles são as únicas aves com músculos de panturrilha reais, permitindo passos que podem alcançar 3 metros de comprimento. Eles podem sobreviver semanas sem comida e água. Uma adaptação perfeita para o ambiente severo e imprevisível da Austrália. Eles são apenas um pássaro fascinante. Todos disseram que você não pode mantê-los como animal de estimação. E Einstein é o número 1. Infelizmente, a expansão humana cobrou seu preço. Subespécies de emas na Tasmânia e na ilha Kangaroo foram extintas após o início da colonização europeia em 1788. No entanto, as emas do continente continuam prosperando como dispersoras de sementes cruciais em todo o continente, comendo plantas, insetos e artrópodes. Essas asas vestigiais podem não permitir que eles voem, mas são perfeitas para equilíbrio durante corridas em alta velocidade e regulação de temperatura no calor escaldante da Austrália. Na natureza, esses corredores notáveis podem viver de 10 a 20 anos, passando suas vidas percorrendo territórios que abrangem centenas de milhas. 4. Arpia. Deslumbrante, majestosa, poderosa, esta é a bruxa assassina da selva, a arpia. Aqui está um dos predadores aéreos mais poderosos da Terra, a arpia, armada com garras medindo de 4 a 5 polegadas de comprimento, comparáveis às de um urso pardo. Elas são encontradas em florestas tropicais da América Central e do Sul, com o Brasil servindo como seu principal reduto. As fêmeas podem pesar de 13 a 20 libras, com envergaduras que ultrapassam 7 pés. Eles se especializam em caçar macacos e preguiças das copas das árvores, usando uma estratégia de espera e ataque que dá às presas quase nenhum aviso do perigo iminente. Sua aparência também é marcadamente diferente de outras águias. Aquele penacho duplo cinza claro se assemelha a uma coroa emplumada, combinado com a plumagem preta e branca contrastante que oferece camuflagem perfeita na luz salpicada da floresta. As arpias constroem ninhos enormes nas árvores mais altas disponíveis, pondo apenas 2 ovos, mas criando apenas um filhote. As duras circunstâncias da natureza garantem que apenas os genes mais fortes sobrevivam. O que demonstra sua inteligência é trazer vegetação fresca para os ninhos, provavelmente para fins de higiene e resfriamento. Tragicamente, essas magníficas aves enfrentam quase extinção em partes da América Central devido ao desmatamento desenfreado. É por isso que precisamos proteger esta floresta e especialmente este tipo de árvores também, porque é muito importante para eles. Seus juvenis permanecem dependentes deles por até 1 ano completo após deixarem o ninho, aprendendo as habilidades complexas necessárias para se tornarem predadores de topo em um dos ambientes de caça mais desafiadores do mundo. 3. Pavão indiano. Como podemos deixar de mencionar uma ave tão magnífica que culturas antigas a adoravam como divina? O pavão indiano. A estátua de Kartikeya também tem um pavão como seu próprio Vahana. Há algo no mundo da consciência animal que ainda precisamos entender. Esta ave extraordinária carrega uma cauda de penas que se estende por 5 pés atrás dela, como uma capa real da natureza. Encontrada na Índia e no Sri Lanka, pesa até 13 libras e exibe uma das apresentações mais deslumbrantes do reino animal, onde os machos abrem suas magníficas penas da cauda em uma parede cintilante de beleza. Essas aves pesadas preferem correr pelos terrenos dos templos e solos das florestas, em vez de voar por longos períodos, embora deslizem graciosamente das árvores quando necessário. O chamado estridente do macho pode muitas vezes sinalizar a chegada das chuvas de monção e tem sido usado para a previsão do tempo nas culturas do sul da Ásia há séculos. Eles são aves onívoras que se alimentam de insetos, sementes, pequenos répteis e até cobras venenosas, tornando-os tanto belos quanto destemidos. Na cultura hindu, os pavões são aves sagradas associadas às divindades Kartikeya e Saraswati, representando sabedoria e proteção. Cada deus tem seu próprio animal favorito, e talvez esses animais estejam de alguma forma ligados às características desse deus. Mas, além disso, suas penas com manchas em forma de olho contêm estruturas microscópicas que criam aquelas cores hipnotizantes através da interferência da luz, fazendo cada cauda parecer uma das obras de arte mais raras da natureza. 2. Bico de tamanco.
Só de olhar para ele, você entenderá como ele recebeu seu nome. Levando a coroa como nosso pássaro gigante mais incrível, o bico de tamanco é uma ave que parece ter saído diretamente de Jurassic Park. Com 1,5 metro de altura, com um bico exatamente no formato de um sapato de madeira gigante, esse bico maciço é uma arma perfeitamente projetada para capturar peixes, anfíbios e, sim, até mesmo jovens crocodilos das águas turvas do pântano. Eles comem peixes e répteis, e também são conhecidos por enfrentar crocodilos na natureza. Encontrados nas profundezas dos pântanos da África Oriental, esses caçadores solitários podem ficar imóveis por horas. Sua plumagem azul-cinza oferece a camuflagem perfeita entre a vegetação do pântano, esperando o momento perfeito para atacar com velocidade relâmpago. Enquanto ela vai buscar água, revela um lado sombrio da relação com seu companheiro de ninho. Cada bico de tamanco reivindica um território de mais de 4 km². Isso é maior do que algumas cidades na Califórnia. Eles constroem ninhos flutuantes usando vegetação aquática, como se fossem casas flutuantes da natureza, onde as fêmeas põem de 1 a 3 ovos. Os filhotes deixam o ninho após 112 dias, mas a realidade brutal é que apenas os mais fortes geralmente chegam à idade adulta. O que torna os encontros com os bicos de tamanco uma experiência inesquecível é que você precisa balançar a cabeça enquanto se inclina para que eles possam aceitá-lo. Eles também emitem um som alto de bater de bico, semelhante a uma metralhadora que ecoa pelos pântanos por milhas. Combinado com seu famoso olhar mortal que parece penetrar diretamente em sua alma, não é de se admirar que essas aves assustem até mesmo observadores de vida selvagem experientes. Com apenas 3 a 5 mil restantes em todo o mundo, cada avistamento de um bico de tamanco parece ser como testemunhar um pedaço vivo da história. Um cisne mudo. Há poucos pássaros na Terra mais majestosos do que o cisne mudo. Plumagem branca, pescoço longo e bico laranja, esses tanques emplumados são as 5ª aves voadoras mais pesadas do mundo, pesando até 26 libras e com uma envergadura que se estende por quase 10 pés. Eles vivem em lagos e pântanos, alimentando-se de plantas aquáticas e pequenos crustáceos com a ajuda de seus longos pescoços, e são encontrados principalmente na Europa e na Ásia. É fácil subestimá-los por causa de sua beleza excepcional. Mas esses pássaros estão longe de ser mudos quando estão irritados. Seu silvo agressivo soa como um pneu esvaziando. E acredite, você não quer estar do outro lado. Eles também podem ser agressivos durante a época de nidificação, afastando intrusos com batidas poderosas de suas asas. Cada batida de asa pode gerar até 22 quilos de força. O que é ainda mais interessante é que eles são aves monogâmicas, o que significa que permanecem com um parceiro para o resto de suas vidas, realizando essas rotinas de natação sincronizada que parecem uma apresentação de balé durante o acasalamento. A fêmea constrói o ninho com juncos e gramíneas e põe até 7 ovos, enquanto o macho patrulha o território para espantar intrusos indesejados. É ainda mais surpreendente saber que esses cisnes podem lembrar de seus locais de nidificação por anos e sempre voltam a eles, como se tivessem um GPS embutido. Esses números são baseados nos meus estudos desse par nos últimos 2 anos. Na América do Norte, eles são considerados invasivos, porque expulsam agressivamente as espécies nativas. Os filhotes, chamados de cygnets, nascem cobertos de cinza, mas eventualmente crescem e se tornam tão intimidadoras quanto seus pais. Essas 15 aves gigantes provam que nosso planeta abriga algumas criaturas absolutamente incríveis. Qual dessas aves incríveis te surpreendeu mais? Deixe um comentário abaixo com o seu favorito. Aperte o botão de curtir se você está tão impressionado quanto eu. Inscreva-se se achou isso intrigante, porque temos muito mais conteúdo incrível sobre vida selvagem vindo por aí.